Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira. Hoje estamos a quinta-feira, se não me engano, estamos já chegando ao dia 13 de abril. 13 de abril do ano 2023. Chegamos, melhor dito, e por isso somos agradecidos a Deus. Não estivemos nestes dias por força maior, tínhamos algumas coisas para fazer, então foi meio complicado para nós poder ter a nossa transmissão de segunda a sexta. Porém, estamos aqui hoje, já era para ter começado já no dia de ontem, uma nova série aqui na página do Ministério Vindos do Pai e o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Estamos sempre de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, aqui na nossa página do Ministério. E o nosso principal propósito é levar uma palavra de Deus de uma forma simples, de uma maneira clara, que você possa entendê-la, que você possa compreendê-la e que você possa também colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos fala. E queremos começar hoje uma nova série que vai levar uns quantos dias, que é sobre o livro do Apocalipse. Benjamin, bom dia ali na cidade de Milange, em África, que Deus venha abençoá-lo poderosamente a sua vida ali em Moçambique, Milange, a cidade onde está nosso irmão Benjamin, ali ao frente do trabalho do projeto do Ministério Vindos do Pai, ali em Moçambique. A palavra de Deus, ela vai começar nós falando no capítulo número 1 de Apocalipse. Capítulo número 1 de Apocalipse. Bom dia, Carla, ali da cidade de Gramado. Que Deus abençoe poderosamente nesta manhã. Que a graça de Deus seja sobre suas vidas. Deus venha derramar as suas bênçãos sobre Luciano, Luciana e Vitor Emanuel. Capítulo número 1, versículo número 1. Começa a palavra de Deus, livro de Apocalipse ou Revelações, como você queira chamá-lo, e vai começar da seguinte maneira. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele declarou, enviando-a por meio do seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu, e abençoando é aquele que lê, é aquele que lê, e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, aí começa uma introdução, até vai um pouquinho mais, mas vamos nos deter aqui no versículo número 3. A palavra de Deus está nos falando de que Jesus vem revelar-se a João. Onde? Na ilha de Patmos. Ali na ilha de Patmos ele está prisioneiro. E aqui tem algumas controvérsias que existem nos nossos dias de hoje. Se este João é o João apóstolo ou é outro João.
Porque, segundo parece, não é, alguns utilizam alguns argumentos para negar de que seja João o apóstolo quem tenha escrito o livro de Revelação ou o livro de Apocalipse. Em que baseiam suas ideias? Eles acreditam que seja outro João por as expressões que ele apresenta ali. Por exemplo, ele vai se apresentar não como um apóstolo. Ele vai dizer no versículo número 9, ele vai falar da seguinte maneira: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação no reino. Em em Apocalipse, capítulo 1, versículo número 9, onde ele vai se referir a esta questão. Eu, João, vosso irmão. Ele não se apresenta como apóstolo. Agora, nesta manhã chuvosa, aqui na manhã de Cacequi, eu me pergunto se é João o apóstolo, por que ele não se apresentou como apóstolo? Seria a humildade deste homem de Deus. Ele não se consideraria superior a ninguém. Hoje nós temos, nos nossos dias de hoje, uma liderança, tem as suas exceções, logicamente, mas tem uma liderança que se crê superior aos seus discípulos, ignorando que tanto eles como nós necessitamos da presença de Deus sobre nossas vidas, necessitamos do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, porque sem Ele nós não somos absolutamente ninguém. Somos necessitados do Senhor. Necessitamos a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Alguns, já que sejam apóstolos, pastores, profetas, mestres, creem-se superiores aos demais. Mas isto não é o que está dizendo o escritor do Apocalipse. Como eu disse, tem alguns que negam que seja João o apóstolo. Mas ele está dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação. Ele se despiu, ele tirou o cargo, a denominação de apóstolo sobre a vida dele, para se considerar um mais dos irmãos que ali estavam para passar pela tribulação ou estavam passando por uma grande tribulação naquela época, no século I, aí do início da igreja. Pois quem estava à frente de Roma era Nero, que foi um dos imperadores mais perversos da história da humanidade. O qual fez coisas horrendas, assassinatos, estrupos, enfim, tantas coisas que Nero fez que foram tremendas. Se suspeita ou se comenta de que ele mesmo tenha colocado fogo na cidade de Roma para logo acusar aos cristãos. Logo desse incêndio que existiu em Roma, se foi provocado por ele ou não tem muitos indícios de que digam que foi Nero que incendiou Roma. Porém,
se foi ele ou não que cedeu Roma, isto serviu para ele para culpar a igreja. Então a grande persecução se levantou contra os cristãos. Eram entregados às feras, aos gladiadores, torturados, queimados vivos, jogados dentro de panelões cheios de óleo fervendo, enfim. Foram as torturas, as mortes que tiveram os cristãos do primeiro século. Alguns dos discípulos, como Pedro, foi crucificado. Quando ele foi crucificado, ele pediu para ser crucificado boca abaixo, segundo conta a tradição, para não ser igual ou superior ao seu mestre. O apóstolo Pedro foi decapitado. João foi levado à ilha de Patmos, o escritor do Apocalipse. Seja o apóstolo ou não, mas ele foi levado à ilha de Patmos. Para quê? Para morrer ali naquela ilha. Era uma ilha totalmente deserta, onde mandavam ali os prisioneiros para que eles morressem. Através de quê? De mordeduras, de víboras, de cobras venenosas que eram abundantes ali naquela ilha. Agora, ali naquele lugar de desolação, de morte, de solidão, ali João vem ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Aquela situação que para ele, que foi levado para ali, era totalmente adversa, uma situação terrível, que ninguém gostaria de passar. Pois as pessoas eram jogadas ali naquela ilha e ali morreriam, ou mordidas por alguma serpente, ou também de fome, ou de sede, por que não? Era uma ilha deserta, onde não habitava absolutamente ninguém. E ali João tem uma das maiores revelações da história do cristianismo, da humanidade e daqueles que serviram ao Senhor. Ele foi o escolhido para ter esta revelação que hoje nós a conhecemos como o Apocalipse, ou conhecemos também como a revelação. Foi algo que Deus deu para João ali naquele lugar, tudo o que ia acontecer no fim dos tempos. Nenhum outro homem da história da igreja, a não ser no Antigo Testamento, lá que tem algumas visões, Daniel, Ezequiel, enfim, Zacarias, mas como a revelação que o Senhor dá para João, não tem outra. O próprio Senhor se apresenta para João. O próprio Senhor ali vem e vai dar toda uma revelação para João. E vai começar isto com a carta para as 7 igrejas da Ásia. E não é por acaso que a primeira carta vai para a igreja de Éfeso. Agora, curiosamente, para aqueles que dizem que João, que escreveu o Apocalipse, não era o apóstolo, na cidade de Éfeso foi a cidade onde foi morar João logo após que ele saiu de Jerusalém. Ele se estabeleceu na cidade de Éfeso. Ali estava ele. É nos momentos mais difíceis, nos momentos de angústia, quando nós devemos de colocar mais atenção nas coisas espirituais. Muitas vezes os problemas, as lutas, as provas fazem com que nós esqueçamos
da parte espiritual na nossa vida, da espiritualidade em nossa vida. Nós somos seres espirituais. E tudo o que se move ao nosso redor, primeiro é feito no natural para logo ser realizado no espiritual. O apóstolo, ou simplesmente o irmão João, estava naquela ilha, talvez sem entender e sem compreender, porque ele estava passando por aquela situação. Porém, longe, a diferença grande da igreja de hoje, dos cristãos de hoje, dos discípulos do Senhor de hoje, que ante a primeira prova, ante a primeira luta, eles, até alguns, renegam a sua própria fé, abandonam ao Senhor. Agora, pelo contrário, na igreja primitiva, assim como o apóstolo Paulo se sentia feliz de ser açoitado, apedrejado pela palavra do Senhor, por ele estar anunciando o evangelho do Senhor. E João não deve ser a exceção. Ele deveria de estar feliz por estar padecendo aquilo que ele estava padecendo por amor a Cristo. E hoje, mesmo que de uma forma bastante dissimulada, já estamos vivendo uma persecução religiosa. Não somente aqui no Brasil, senão em Latinoamérica, no mundo. Isto é algo global, universal. Através de leis, de proibições, de coisas que aí estão tentando colocar. Eu não sei se já foi aprovado ou não, porém, no Rio de Janeiro está tramitando na Câmara que vão tentar proibir que os cristãos repreendam a Satanás, que os cristãos repreendam os demônios, porque eles são considerados também uma religião. Cuidado, já estamos vivendo ou começando a viver tempos difíceis na vida cristã. Agora, qual é a nossa atitude, deixando a tribulação, deixando a perseguição, de lado? Qual deve ser nossa atitude em momentos difíceis da nossa vida? Buscamos a Deus, oramos ao Senhor ou focamos no problema? Muitas vezes fazemos como Pedro. O Senhor convidou ele para ele caminhar sobre as águas. E ele desceu do seu barco e começou a caminhar sobre as águas. Imagina a felicidade, imagina a emoção deste homem sentir que estava caminhando sobre as águas e que ele não se afundava. Porém, devemos de lembrar também que era uma noite tormentosa, onde o mar estava furioso, e aquele homem, de repente, de nada, ele tira seu olhar de Jesus para colocar o seu olhar na circunstância, na adversidade. E ali ele começa a afundar. Muitos de nós atuamos como Pedro. Tiramos o nosso olhar da cruz, tiramos o nosso olhar do Senhor e focamos. Lucia, ali em Montevidéu, não sei se já tinha dado um bom dia para a Lucia, mas vai um bom dia de novo. Apareceu aqui, Lucia. Deus abençoe. Fazia tempo que não estava conosco pelas manhãs, Lucia. Ela deveria estar trabalhando ou dormindo um pouquinho mais. Me inclino pela segunda opção, dormindo um pouquinho mais. E quando ele tira o olhar de Cristo, ele começa a afundar. Não podemos focar no problema.
Nós temos que focar na solução do problema. Não podemos focar nas circunstâncias. Devemos de olhar para a cruz de Cristo. É ali onde nós devemos de ir e levar para Ele a nossa queixa, a nossa oração, o nosso clamor, o que for, mas diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos desviar e pensar solucionar os problemas através das nossas próprias forças, através do meu próprio eu. Não. Vamos entregar os problemas, as provas, as tribulações, as angústias, vamos entregá-las ao Senhor. Se queremos ter uma vida de paz, vamos esperar no Senhor, vamos confiar nele. Vamos fazer nossa oração ao Senhor e vamos acionar em fé. A nossa fé, ela vai ser confrontada diversas vezes durante o tempo que nós estiver sobre a face da terra. O apóstolo ele poderia perguntar-se, ou o irmão João poderia perguntar-se, por que estou aqui nesta ilha? Ele poderia questionar ao Senhor, por que estou aqui nesta ilha? É isto que eu recebo por pregar o teu evangelho? Que diferença das coisas de hoje. Hoje as pessoas, para pregarem o evangelho, primeiro elas têm que ver as propostas financeiras. As pessoas, para levar a palavra de Deus a multidões, muitas vezes até cobram ingressos. Vendem as cadeiras dos estádios para que possam ir ouvir uma palavra do Senhor. E o mais triste é de que as pessoas pagam. Sabemos, claro está, que toda atividade que vai a ser realizada tem os seus gastos. Porém, podemos cobrir os gastos através de ofertas ou através de uma pequena contribuição para ingressar ao lugar, mas e aquele que não tem condições? Uma pregadora centro-americana foi pregar nestes últimos meses no México e era $30 cada cadeira que ela estava vendendo. Exclusividade para ela. $185 mil de cadeiras que foram vendidas. Mais as ofertas, mais os livros, os produtos que levam para vender. É esse o verdadeiro evangelho do Senhor? É necessário tudo isso para pregar o evangelho do Senhor? João estava numa ilha deserta, sem comida, rodeado de alimanhas, serpentes e escorpiões. Ali, literalmente, como disse Jesus, pisarás sobre serpentes e escorpiões e não te farão dano algum. Ali estava João e ali ele recebeu a revelação. Ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para a oportunidade de crescer espiritualmente. Ele olhou para um maior tempo de intimidade com o Senhor. Ele soube aproveitar aquele tempo que ele estava ali com o Senhor. As revelações não vão vir da nada. Vão vir quando tem uma búsqueda da presença do Senhor. Quando você tem uma intimidade com o Senhor. E às vezes alguém na igreja, hoje é muito comum nos nossos dias,
se levanta daqui, se levanta dali, e eis que tem uma revelação para a tua vida. E quando olhamos os frutos dessa pessoa, vamos ver que são como aquela figueira que Jesus amaldiçoou, cheia de folhas, mas nada de frutos. Sempre digo que uma pessoa, para estar cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem que manifestar os frutos do Espírito sobre a sua vida. E Jesus mesmo nos chamou a atenção e nos ensinou, dizendo que pelos frutos nós seríamos conhecidos. Mas pelos frutos também nós conheceríamos as outras pessoas. Então, quais são os frutos para receber tal revelação? João estava numa ilha totalmente desabitada. Talvez tivesse ali, sim, algum outro condenado, mas o que deveria de abundar bastante naquela ilha seriam os corpos de cadáveres que tinham sido levados para ali e tinham morrido. Ali no meio da solidão, e por que não dizer que João estava passando exatamente pelo que escreveu o salmista Davi, pelo vale da sombra e da morte. Literalmente, ele estava passando por ali. Mas ele soube confiar em Deus. Que você possa colocar sua fé no Senhor, confiar no Senhor, acreditar no Senhor, porque Ele tem grandes coisas para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas até agora pareceria ser que você não entendeu ou não compreendeu ao Deus ao qual você está servindo. E diante dessa circunstância adversa, que pode estar passando ou que já passou, talvez o inimigo das nossas almas até aproveitou para sussurrar no seu ouvido, dizendo de que Deus te abandonou. Deus não abandona os seus filhos. Somos nós que abandonamos ao Senhor. Assim como o filho pródigo, lá de Lucas 15, que decidiu sair da casa do pai. Muitas vezes nós, devido às circunstâncias, devido aos problemas, vamos nos afastando do Senhor porque focamos no problema e não focamos no Senhor. Que possamos focar no Senhor, que possamos colocar nossa fé em ação no dia de hoje. Pai, nesta manhã, Senhor amado, eu quero levar a minha oração a favor de todos aqueles, ó Deus, que estão passando por momentos difíceis da sua vida. Estão passando por tribulações, por angústia, por dificuldades. Meu Deus, que Tu venhas olhar para eles, ó Pai, que Tu venhas fortalecer a sua fé. Não é, ó Deus, o que o inimigo está mostrando, mas sim o que Tu tens preparado para aquele, ó Deus, que perseverar, para aquele, Senhor Deus, que caminhar debaixo da Tua sombra, para aquele, Senhor, que tem colocado sua confiança em Ti. Para esse homem, para essa mulher, ó Deus, Tu venhas abrir portas. Tu venhas, Senhor Deus, colocar em lugares de honra aqueles que foram enganados, Senhor, e que Te servem. Aqueles que foram, Senhor Deus, humilhados pelos homens, que Tu venhas colocá-los em lugares de honra, meu Pai. Levanta, Senhor amado, suas cabeças, que eles venham se erguer sobre suas pernas, ó Deus, e continuar caminhando em fé, sabendo que aquele que nos chamou é fiel e justo para cumprir em cada um de nós sua santa, perfeita e agradável vontade. Guarda, Senhor amado, as crianças nestes tempos difíceis, meu Deus.
Senhor, uma onda de maldade tem se levantado nesta nação em contra das crianças. Meu Deus, sabemos, Senhor amado, que a origem de tudo isto é lá nas trevas. Pai eterno, que Tu venhas, Senhor Deus, colocar a Tua mão de poder sobre esta nação, Senhor, sobre o Rio Grande do Sul, e que Tu venhas frear esta onda de massacres às crianças, meu Pai, de ameaças às crianças, Senhor Deus. Senhor, Tu prometestes que ia dar a Tua paz, não como o mundo dá, mas como Tu dá. É essa paz que estou pedindo, Deus, para este estado do Rio Grande do Sul e também para a nação brasileira, meu Deus. Livra-nos, ó Pai, de toda sorte de males. Livra nossas crianças, ó Pai. Guarda, Senhor Deus, o homem e a mulher que estão indo para o seu trabalho. Livra-os do dia mau. Senhor, em Tuas mãos entregamos as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Não esqueçam de passar lá para o YouTube, deixar ali seu like, curtir ali a nossa publicação. E se você não é ainda inscrito no nosso canal do YouTube, vá lá e se inscreva. E assim estará nos ajudando a continuar em frente com a pregação da Palavra do Senhor. Visite o canal do pastor Juan Carlos Teixeira Soares. Inscreva-se no canal, em nome de Jesus, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.